Letras de Esquina. E boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Letras de Esquina, um podcast spin-off do Não Me Julgue Podcast. Hoje, nessa noite, estamos aqui comigo, exclusivamente, Rafael, ou para os mais íntimos, Ralph, para falar sobre doramas de terror. Acho que muitos de vocês talvez conhecem o gênero dorama, né, que são as novelas coreanas, mas talvez muitos de vocês acabam não conhecendo os doramas de terror. E nesse final de setembro, início de outubro, mês de Halloween, vamos falar um pouco sobre doramas de terror. E nessa noite quero comentar sobre um dos meus favoritos que eu vi quase recentemente, já faz um tempinho, só que ainda é um dos meus favoritos, que é Night Has Come. Ou em tradução livre é A Noite Está Vindo, ou Cidade Dorme, porque é baseado em um jogo chamado The Mafia Game, ou aqui no Brasil a gente comumente chama de Cidade Dorme, que é um jogo bastante conhecido na Coreia do Sul, onde um grupo é dividido entre máfia, médico, polícia e cidadãos. Nesse dorama em específico, a gente acompanha um grupo de adolescentes que estão em uma excursão do colégio, onde essa excursão, eles vão para outro colégio, só que no meio dessa excursão, um dos ônibus quebra e o professor acaba tendo que voltar para ajudar os alunos, deixando essa escola em específico sozinha, pedindo para o líder de turma acabar tomando conta dos alunos, né, enquanto o professor está fora. E nesse meio termo, acaba que um aplicativo misterioso é baixado no telefone de cada estudante, chamado Máfia, onde eles recebem uma classificação, onde cada aluno é dividido entre cidadãos, máfia, polícia e médicos, onde o objetivo é bem claro: a máfia tem que matar os cidadãos para ganhar o jogo, os cidadãos têm que sair vivo, o médico tem que salvar o máximo de pessoas possíveis, e os detetives policiais têm que descobrir quem é a máfia e prendê-los. Só que diferente do jogo, essa série ela mostra algo um pouco mais cruel e brutal, pois quando você é máfia, você tem que realmente matar alguém, e se você se recusar a matar, você é eliminado do jogo. E se você é eliminado do jogo, você também morre. E nessa série ela se passa dentro de um colégio, onde você tem uma linha branca do lado de fora do colégio, onde você não pode ultrapassar essa linha. Senão, você também morre. E no decorrer que a série vai passando, os episódios vão passando, é uma série bem curta, de 12 episódios, com 35 minutos de episódio, mais ou menos assim. E cada vez que algum personagem vai morrendo, as mortes vão ficando um pouco mais brutais a cada acontecimento. Tanto que a primeira morte em si, olha que isso é um spoiler, porque tem até no trailer do dorama. A primeira morte é bem pesada, porque você não está esperando que aconteça aquilo que acontece no episódio em si. Tanto que o aluno é o piadista da turma, o que faz gracinha de tudo. Todo mundo acha, ele é a máfia, vamos votar nele, brincadeirinhas, humor e piadas. Só que eles não esperavam que quando você volta e alguém é eliminado do jogo, essa pessoa também morre. E o nosso personagem, né, o garoto que não tinha nada a ver com nada, ele acaba morrendo de uma forma bem pesada, porque ele fica meio que possuído pelo jogo e começa a bater a cabeça no chão repetidas e repetidas e repetidas vezes, e o sangue começa a escorrer, e depois ele começa a bater a cabeça na parede, quebrando retratos, janelas, e tem muito sangue, e ele acaba se jogando da janela do terceiro andar e se espatifando no chão. Todo mundo fica extremamente apavorado e em pânico, porque ninguém consegue segurar ou impedir que ele se mate, e causa um choque, né, tanto em quem tá vendo a série pela primeira vez, quanto, obviamente, para os personagens em si, que estão, né, vendo a cena pelo outro ângulo. E você acaba achando que aquela série é apenas uma série sobre adolescentes e mortes aleatórias, só que não. Obviamente, o plot ele gira em torno de algo bem mais complexo do que isso, e a gente, no decorrer dos episódios, vai vendo que aquela série tem uma profundidade muito grande. E a partir de agora, vai ter spoiler. Alerta de spoiler.
Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Se você ainda não viu, recomendo que você veja, porque eu vou dar spoiler. Desculpe. Mas a gente vai vendo que tem várias pistas espalhadas sobre o colégio, sobre uma pessoa que está faltando. A turma está toda reunida, todo mundo ali se conhece, porém, em algumas fotos, em algumas coisas, mostra que está faltando alguém. Alguém está faltando, ninguém consegue lembrar quem está faltando. É como se aquela pessoa fosse um fantasma, fosse invisível aos olhos de quem está ali, sabe? Dos personagens que, entre aspas, principais da história. Porque ninguém consegue lembrar quem está faltando, é como se aquela pessoa fosse tão sem importância que ninguém de fato lembrasse dela. Só que a nossa personagem, entre aspas, principal, acaba encontrando fotos ou áudios, coisas que demonstram que alguém está faltando. E começa uma série de investigação em busca dessa pessoa que está faltando no colégio. E por que ela está faltando? Se toda a turma está reunida ali, passando aquele sufoco, passando aquele medo, porque os seus amigos estão morrendo, seus colegas estão morrendo, todo mundo está morrendo, então o que está acontecendo? Porque até então, ninguém sabe quem é a máfia, ou quem é cidadão, ou quem é policial, quem é médico, então todo mundo ali é suspeito. Então aquela amizade de anos construída cai por terra, porque você começa a desconfiar de todo mundo e começa a ter um pânico, começa a ter um desespero, porque você dorme, né? Porque da meia-noite você apaga e só acorda às 6 da manhã, depois que a máfia já matou. Então você fica com medo de acabar dormindo e não acordar, não amanhecer. Então todas as noites você tenta se esconder o melhor possível, o esconderijo mais perfeito para que não morra, né? Mas no decorrer dos episódios vão passando, muita gente vai morrendo de formas grotescas e brutais. Tanto que tem uma cena que me causou um desconforto, porque eu gostava muito do personagem em si, ele era um personagem importante pra trama, porque ele protegia as pessoas. Ele foi tentar subir na serrinha que tinha atrás do colégio para tentar pegar sinal de telefone, e tinha uma linha branca, onde, né, você não pode passar dessa linha. Só que ele acaba escorregando, com muitas aspas, porque alguém derruba ele, e ele cai e começa a escorregar, e ele cai em cima de um tronco pontudo que o empala. E, nossa, aquela cena é muito agoniante, porque ele é empalado e começa a gritar, tadinho, todos os amigos dele vendo ele morrendo ali, ninguém podendo puxar ele, sabe? Porque talvez o ferimento não fosse matar ele, sabe? Se ele voltasse pra dentro do círculo, ele não morreria. Só que ninguém pode ir lá puxar ele porque ele tá muito longe. E se os amigos fossem puxar, os amigos também morreriam. Então ele começa agonizando e perdendo muito, muito, muito sangue. E é horrível. Mas é muito bom porque o intuito da série, de fato, é essa parte do mistério, de tentarem descobrir quem tá faltando e quem é a máfia. Tem um mistério ali, mas só que tem um gore também. Pra quem gosta desse gênero de gore, de muito sangue, de um suspense, de um colegial ali, ou pra que você que tá um pouco cansado desses doramas fofinhos que só pegam na mão e dão beijinhos, cansado dessas historinhas de amor, de novela, eu recomendo muito que vocês se introduzam no gênero dos K-dramas de horror em si, porque vale muito a pena, são muito bons. E continuando na narratória, né? E a nossa personagem principal ali, ela vai em busca, acaba se perdendo no meio do colégio, achando áreas onde apenas ela vê, como se ela estivesse ficando meio doida ou paranoica. Alguns personagens até acham que ela tá meio que esquizofrênica, porque nada que ela vê, os outros colegas conseguem ver, apenas ela. E isso acaba causando um desconforto nos outros, pensando que talvez ela seja a máfia e tudo é um jogo para ela acabar matando todo mundo. E até que em dado momento a gente começa a pensar que talvez eles estejam certos, porque meio que a narratória se passa no ponto de vista dela. Mas e se ela estiver enganando o personagem, ou quem tá assistindo, no caso a gente? Porque você começa a pensar, cara, nem a gente mesmo sabe quem é a máfia, ou quem são os cidadãos. Então a gente fica, cara,
E se ela for a máfia e estiver enganando todo mundo? Então a gente começa a se questionar se a gente não se perdeu no personagem e tá vendo tudo no ponto de vista do assassino. Que eu acho uma jogada de deveras bem interessante na real. Só que vai passando e os personagens que são muito bem construídos. A gente tem o líder de turma, a Patricinha, o Bully, né, que é o valentão ali. E você acaba se apegando nos personagens, tanto que o meu personagem favorito, que eu me apeguei muito a ele, não só pela beleza extravagante que ele tem. Desculpe, mas não importa se o personagem tem caráter duvidoso, se ele for bonito, eu vou estar passando pano. Só que ele acaba sendo... Todo mundo acha que ele é máfia porque ele tem um passado que acaba sendo... É decisivo, porque se você faz muita bosta, o povo acaba que sua palavra não tem muito poder ali. E ele acaba morrendo de uma forma muito injusta. Eu fico muito puto com isso, porque era pra ele acabar vivo, mas ele acaba morrendo pelas mãos de uma pessoa que ninguém esperava. A certo ponto eu comecei a esperar na real, porque eu já estava, como eu disse, estava duvidando de todo mundo. Só que ele acaba morrendo com 7 facadas e cacete, poxa. E quando o alto-falante fala que ele não era máfia, todo mundo fica, nossa, porque era um inocente que morre. Mas no decorrer da história, o ponto principal da história em si é que eles descobrem quem é que está faltando. Acabam descobrindo que quem está faltando é uma garota do colégio mesmo deles, que ninguém lembrava quem era. Era uma garota excluída, que ela não conversava muito, era bastante calada. Só que ela, porque ela estava faltando, alguns meses atrás, ela cometeu suicídio. Se jogou da ponte e morreu afogada. E todo mundo que está ali nesse jogo teve meio que alguma participação no suicídio dela. Tanto quanto ativa quanto passiva. No caso, ativa com os assédios, com o bullying, compartilhando um vídeo dela dançando. Fizeram uma montagem, né, da cara dela e um vídeo, uma moça fazendo umas danças sensuais, stripper e etc. E esse vídeo acabou se repercutindo muito na internet e ela acabou sofrendo vários tipos de assédio, um bullying muito pesado, e as coisas foram ficando muito complicadas. E os alunos foram compartilhando, e os amigos, que eram amigos, talvez, não sei se fingiam não ver, por estar tão ocupado, tão inertes em seus próprios problemas, que acabavam não vendo que a amiga estava sofrendo um bullying massivo e muito pesado. E os professores que deveriam estar ali para ajudá-la acabavam que não ajudaram. Acabaram fingindo que não estavam vendo, porque eram só brincadeiras de criança. É só uma brincadeirinha, são crianças, não tem um mal nenhum. Só que essas brincadeiras começaram a ficar muito pesadas, tanto que a nossa personagem ela acaba de fato cometendo um suicídio. Só que a escola foi muito negligente, porque era obrigação da escola, né, de fato, tomar providências para que aquilo não se agravasse, para que aquele assédio, aquele bullying não fosse provocado. Aquela escola deveria ter um aparato para que aquela aluna não sofresse da forma que ela sofreu. Tanto que que é o tópico do podcast, não apenas comentar sobre doramas de terror, mas também sobre a problemática por trás, porque acho que a gente vê muito nos doramas em si a cultura do bullying, a cultura da agressão nas escolas, e acaba passando um pano, porque, são adolescentes, todo mundo faz um bullyingzinho. Só que assim, como é retratado em alguns doramas, o bullying lá é muito forte. A cultura da agressão em escola, do bullying, é realmente muito, muito forte. Tanto que grande parte assim, das séries, o suicídio é quase inevitável. Todo personagem assim acaba se matando. E em algumas séries, talvez chegue até uma questão de romantização. Poxa, acontece. Não deveria acontecer. É uma coisa que tem que ser combatida, ainda mais quando se trata de alunos em escolas. Era uma escola, gente. O professor tinha obrigação, a instituição tinha uma obrigação de fazer algo, sabe? Tanto que aqui no Brasil a gente tem leis que amparam, né? Que vão atrás de pessoas que incentivam, ou auxiliam, ou faz qualquer tipo de... que leve a pessoa a cometer o suicídio. O bullying é crime, as agressões são crimes, o incentivo ao suicídio é crime.
Só que em alguns doramas que a gente vê, né, tanto Netflix quanto Viking ou em fansubs ou etc., a gente acaba vendo um bullying romantizado, brincadeirinha, um enemies to lovers. Só que na real a gente sabe que não é assim. É agressões pesadas, são coisas que levam o personagem à automutilação, à bulimia, ou coisas que maltratam não apenas o corpo, mas como a alma, o psicológico. E quando essa personagem ela acaba morrendo e os amigos dela acabam não fazendo nada para impedir, os professores não fazem nada para impedir, os pais das personagens acabam aparecendo em cena e fazendo justiça com as próprias mãos. Algo que não é visto com bons olhos, obviamente, porque fazer justiça com as próprias mãos não leva de fato a justiça, porque nossos personagens, nossos pais, a menina que acabou falecendo, eles acabam cometendo outro crime atroz, né? Um crime um pouco, não diria tão brutal contra como fazer com que a filha deles cometesse suicídio, mas é algo um pouco semelhante na brutalidade, porque eles pegam todos os alunos que tiveram participação no suicídio da filha e os prendem em uma câmera onde eles ficam jogando um jogo, que é o jogo da máfia, repetido e repetido e repetido e repetidas vezes, onde eles veem todo mundo morrendo e morrendo e várias vezes, e, tipo assim, até que a pessoa vai ter uma morte cerebral. Então, meio que não traz justiça para a filha que, sabe, acabou falecendo porque talvez gente ali, ela não culpava pela morte, sabe? Tinha gente ali naquele jogo que ela de fato gostava, que era uma amiga dela. E ela não culpava por isso. Mas os pais acabaram fazendo justiça e pegando todo mundo e acabando cometendo outro crime. E essa justiça acaba não trazendo justiça e acaba cometendo outro crime. E por mais que a justiça seja falha e o dinheiro compre tudo, e muita gente ali tinha muito dinheiro, o ato de fazer justiça com a própria mão acaba que pesa um pouco ali, né? A gente sabe que pesa. Mas para aqueles pais que perderam a filha, eu acho que a única saída que eles viram foi de fato, né, fazer justiça com as próprias mãos. E não que eu esteja julgando, porque eu não sou pai, não tenho filhos, ou muito menos tive contato com alguém que acabou perdendo a vida por isso. Mas eu acho que a pessoa, ela tende a ficar tão triste que tende a querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas aqui o nosso quesito é que a escola deveria ter feito alguma coisa. Nós que, pelo menos eu que faço licenciatura, que serei um futuro professor daqui a alguns anos, temos como obrigação ali não apenas passar conteúdo, sabe? Transmitir conteúdo, mas também olhar para o aluno. Alguns professores passam alguns alunos, né, e professores passam a maior parte do tempo nas escolas do que nas próprias casas. Então temos maior contato com os alunos do que com nossos próprios parentes. Então se a gente não está vendo que aquele aluno ali está sofrendo algum tipo de assédio, algum tipo de violência, algum tipo de maus tratos e que aquele aluno está querendo cometer um ato contra a própria vida, a gente falhou. Não tem outra, realmente a gente falhou como professor, a gente falhou como ser humano, a gente falhou como cidadão, a gente falhou com tudo, com a família, com a escola, a gente falhou como, sabe? E acaba que é um papel da sociedade, do papel da escola, o papel do professor prestar pelo menos o mínimo de atenção para que, sabe, ainda mais agora, mês de setembro amarelo, mês da prevenção contra o suicídio, sabe? Mês que mostra que a saúde mental é importante, a gente tem que comentar sobre isso não apenas em setembro, que a saúde mental é importante, que suicídio não é a saída, porque a depressão é a doença do século. E ainda mais nas escolas, onde a gente cobra muito que notas, cobra bom comportamento, cobra que vestibular, que tem que estudar, que tem que ter um futuro, que acaba adoecendo o aluno. Então imagina um aluno que já está com peso ali de vestibular e ainda acaba sofrendo um pouco de bullying e talvez em casa também não tá fácil. Então imagina ele acaba cometendo esse ato. Como que fica o professor? Como é que fica a escola? Sendo que é responsabilidade ali da gente que tá ali o tempo inteiro. Então, por mais que esse dorama não romantize em hipótese alguma o suicídio da protagonista, entre as protagonistas, porque ela tá morta, a gente tem que ter uma visão um pouco maior, porque ainda mais como a gente futuros professores, porque na série inteira a gente vê que os colegas de escola fizeram um bullying maçante, os amigos dela acabaram não vendo, negligenciaram em todas as formas o que ela passou, e
Os professores fecharam o olho completamente, achando que era só uma brincadeira de criança, só que não era brincadeira de criança, ela estava sofrendo. Tanto que a única saída que ela vê é suicídio. Então, a gente tem que ter uma visão um pouco maior em relação a isso. A gente, como futuros professores, ou que tem alunos, colegas, amigos, ou conhecidos que estão em situações assim, sabe? De bullying, de assédio, qualquer outra coisa, tem que ser denunciado porque é crime. Por mais que o clima foi um pouco pesado em relação a isso, espero que você tenha tido um pouco de interesse em ver aquela série, tá? É muito boa, vale muito a pena. E esse foi um podcast um pouco curtinho, mas não podemos ficar sem, né? E esse foi mais um episódio do Letras de Esquinas, um spin-off do podcast Não Me Julgue Podcast, né? Um podcast sem precedentes. E é isso, espero que você tenha gostado. E fique ligado para próximos episódios. Beijinhos, bye bye. Este programa é uma edição de Brightside Edições.